Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que a gente pode utilizar a análise quantitativa para fazer a catalogação de um ano inteiro de dados, isso para candles de 1 minuto, ou seja, no M1, fazer uma catalogação da estratégia MHI. Então a gente já conhece bem a MHI, é muito divulgada aí nos vídeos, em vários canais do YouTube comentam muito o uso da MHI, da assertividade, enfim, e a gente vai fazer então uma catalogação de um ano no ano de 2019. Vamos então rastrear todo o ano de 2019 para ver como foi a performance da estratégia MHI. A gente já conhece aqui de maneira geral a MHI, né? A estratégia que leva em conta a consideração das cores. Os candles, no caso, pode ser ou de alta ou de baixa, ou do tipo doji. E temos já aqui no M1, eu estou dentro da Ike Option, você nota que temos umas linhas. Está vendo as linhas aqui marcando um conjunto de candles? Se você contar por essas linhas, essa grade aqui que a gente está vendo, uma tabulação, você nota que temos 1, 2, 3, 4, 5 candles. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 candles. Ou seja, eu tenho sempre 5 candles marcados por essas linhas de referência, está vendo? Essas linhas aqui. Então, de uma maneira manual, a gente teria que fazer o quê? A gente esperaria, né, formar aqui os 5 candles, pegar esses 3 últimos. Veja que aqui eu tenho baixa, baixa. Provavelmente esse aqui vai ser de baixa também. Então, eu tenho que apostar que o próximo candle, eu tenho que fazer uma entrada numa compra, porque eu tenho 3 de baixa, o próximo tem que ser um de alta, segundo a estratégia do MHI. Pronto, por exemplo, aqui eu já entraria comprado. Então, entrando comprado aqui, foi devido a esses meus 3 últimos candles terem a cor de baixa, né? Cor de queda. Então, eu tenho que entrar na cor inversa no candle seguinte. E aqui, no caso, será que a gente vai ter esse sucesso? Será que vamos ser beneficiados a isso? Pois bem, a estratégia é essa. Sempre entrar na cor de menor frequência observada desses 3 últimos candles dentro desse intervalo, dessa janela aqui, onde a gente sempre observa 5 candles. Veja só, se você for parar para refletir um pouco com relação a essa estratégia, você vai observar que essa estratégia é algo semelhante a uma tentativa de equilíbrio daqui das cores. Note que eu tenho baixa, baixa, baixa. Essa minha próxima aposta seria de alta. Por quê? Porque já tem muitos candles de uma cor só. Então eu vou apostar no seguinte aqui para ter um equilíbrio, para ter uma homogeneidade nas cores. Então a estratégia MHI não deixa de ser uma estratégia de equilíbrio. Está entendendo aí essa sutileza? Pois bem, vamos agora para o MetaTrader para a gente fazer essa catalogação de um ano inteiro utilizando a estratégia MHI. Então eu estou aqui com o MetaTrader, a gente, claro, não ia fazer um ano de dados, né, catalogar lá utilizando a Ike Options. A gente precisa aqui de uma ferramenta onde a gente possa programar algum robô, um indicador para fazer o rastreio para a gente. Então, a ferramenta escolhida, no caso, é a MetaTrader. A gente tem aqui os dados, por exemplo, do EuroCAD no M1, né? Cada candle aqui tem 1 minuto. E a gente vai pegar o quê? Vamos pegar uma ferramenta de robô e fazer o rastreio. Mas antes, eu vou mostrar para você aqui só a ideia, né? Eu vou adicionar um objeto de ciclos. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, olha, um ciclo com 5 candles dentro. 1, 2, 3, 4. Então, 5 agora. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Pois bem, agora eu tenho cada um desses grupos de candles como sendo, né, como contendo 5 candles dentro. E eu vou fazer o quê? A contagem dos 3 últimos para apostar no candle seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho alta, alta. Esse branco aqui significa baixa. Então, maior frequência aqui é de alta. Eu tenho 2 de alta e 1 de baixa. Portanto, eu devo apostar como se aqui fosse um candle de baixa. Só que não foi, né? Que é o de menor frequência, seria de baixa. Só que aqui deu errado, deu um hit. Só que eu uso um martingale e acertaria aqui, olha, no primeiro martingale. No primeiro gale eu ia acertar. Então, como é que a gente vai fazer a simulação? Eu quero utilizar até no máximo 2 martingales. Vou fazer, então, um rastreio durante um ano de dados, utilizando até no máximo 2 gales para a estratégia MHI, que a gente tem aqui no meio, né, centrado 5 candles. Tudo certo? Vamos ver aqui então com o nosso robô. Eu criei um robô aqui em MetaTrader. Inclusive eu tenho um curso, né, que trata do tema, onde a gente estuda e utiliza esses robôs. Então, se você tiver interesse, clique aí no link abaixo para você conhecer um pouco melhor. E aqui vamos só fazer uso. Então eu vou chegar aqui, vou colocar, olha, até 12 martingales. Eu vou entrar com uma banca inicial aqui de R$600, certo? E eu vou fazer entradas. Vou colocar até aqui valor de R$5. Cada entrada minha vai ter R$5 e o meu payoff,
payoff da corretora que eu estou considerando como simulação, né, para considerar aqui as entradas nos traders, vai ser um payoff de 85%. Então a gente tem banco inicial de R$600, cada entrada de 5 e payoff de 85. Então vamos escolher agora o período. O período que a gente vai querer é o ano inteiro de 2019. Olha aqui, janeiro. O dia 1 de janeiro começa na terça, né? Então a gente coloca aqui o primeiro e vamos até dezembro, 31 de dezembro de 2019, completando assim um ano de dados para a gente fazer a análise da nossa catalogação. Agora eu venho aqui, clico em iniciar e vou agora começar a visualizar a catalogação automática com essa nossa ferramenta quantitativa. Veja as vantagens que a gente tem de utilizar uma ferramenta quantitativa. A gente não precisa ficar fazendo coisas manuais e assim a gente ganha potencial, né, de conseguir fazer uma avaliação mais ampla, mais longa do nosso conjunto de dados, né, sem precisar se estressar gastando tempo. Pronto, aqui a gente já marcou algumas linhas só para você ter uma ideia. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu faço a aposta nesse candle. Os três últimos são de quê? Três últimos candles são de alta, maior frequência. Quando eu tenho preto assim, ó, significa candle de alta. Branco assim é candle de baixa. Então eu tenho alta, alta, né? 2 de alta e 1 de baixa. Eu tenho que apostar aqui como se fosse um candle de baixa. Apostei e deu certo, então eu ganhei. Por isso ficou essa linha verde. Tá vendo uma linha verde aqui? Pronto, a mesma ideia foi vista aqui, olha. Eu tenho 2 de baixa e 1 de alta. Nesses três últimos. Então a maior frequência é o quê? Maior frequência é de baixa, portanto eu tenho que apostar no sentido de menor, né, observação dos candles, das cores dos candles, então eu aposto aqui como se fosse de alta, porque eu tenho 2 de baixa. Aqui no caso eu também acertei, apostei que foi de alta o candle e realmente o candle foi de alta. Então eu acertei até agora essas duas apostas, né? E essa primeira a gente desconta porque essa primeira tem um probleminha aqui devido ao início do dia, aí ela não é contabilizada, mas a gente vai continuar agora a visualizar o nosso backtest. Isso aqui se chama backtest. Deu algum travamento aqui, então eu vou, sem problema algum, eu vou cancelar isso. Vou fechar esse backtest e vou abrir novamente. Então vamos vir aqui, iniciar. Certo, e aqui a nossa catalogação deu início novamente, olha aí, estamos vendo automaticamente, por exemplo, o que é que aconteceu aqui? Eu tenho 3 de alta e eu tenho que apostar no de menor frequência, né? Se é 3 de alta, eu tenho que apostar como se aqui fosse de baixa. Apostei, no caso apareceu um doji, então ele mostra uma linha branca indefinido, né? Deu doji, nem acertou nem errou. No caso aqui o doji para a gente fica sem definição. E às vezes a gente tem problemas nos dados. No início do pregão temos alguma qualidade de dados não tão bom assim. Então o robô aqui identifica que aquela qualidade de dados não está boa e não considera aquele trader lá. Isso aqui é um detalhe técnico. Olhando para cá nessa condição, você já nota que eu tenho alta, alta e agora um baixa. Ou seja, a maior frequência é de alta, portanto eu tenho que apostar aqui como se fosse de baixa. Eu apostei, só que deu um candle de alta, então deu um hit. Só que eu tenho a possibilidade de usar até 2 martingales. Então eu continuei com a aposta como se fosse de baixa para esse candle. E realmente foi um candle de baixa, portanto nós acertamos aqui no primeiro gale. Por isso que ficou pontilhado. Olha, esse pontilhado representa que a gente acertou no primeiro gale. Isso aqui é só para a gente ter a percepção de que quando ele não acerta de primeira, ele vai usar até 2 gales. Tudo bem? Então vou fechar isso aqui. Vou abrir mais uma vez, né? E agora a gente já está entendendo a lógica. Deixa eu mostrar para você um caso onde ele acerta no segundo gale e um caso onde ele tem um hit. Por exemplo, aqui, olha, você já nota o seguinte, que você observa que ele acertou no segundo gale. Por quê? Baixa, baixa, um de alta. Então ele tem que apostar como se fosse aqui de alta. Apostou, não deu certo. Apostou de alta nesse daqui também não deu certo. Aí de alta nesse segundo gale, então ele acertou. Por isso ficou tudo pontilhado aqui verde e isso aqui também ficou verde para mostrar que ele ainda acertou nesse ciclo, no caso, no segundo gale. Então você vê que ele acertou todas essas aqui apostas, mas chegou nessa daqui e errou. Errou os 2 martingales. Por quê? Aqui eu tenho baixa, alta, baixa. Então eu devo apostar no de menor frequência que é alta. Apostei alta aqui, não foi. Apostei alta aqui, também não foi. Apostei alta aqui, também não foi. Então deu um hit. Parei no segundo martingale, não continuei apostando. Por isso ficou vermelho e essas linhas aqui ficaram laranjas mostrando que a gente errou, né, no segundo martingale.
Então a gente parou aqui o nosso trader e prosseguimos com os demais e até agora a gente está indo aí acertando. Então, como você já entendeu a lógica agora da catalogação, vamos deixar o nosso robô catalogar tudo automaticamente, sem a gente intervir. Então, eu vou clicar aqui em iniciar, né, que a gente quer ver a catalogação de um ano inteiro. E detalhe, se ele quebrar a banca, se o robô aqui quebrar a banca, ele vai parar. Ele vai ter um travamento. Por exemplo, olha aí, a catalogação está indo, está em andamento. Nós temos aqui o nosso saldo, a nossa banca inicial que foi de 600. O nosso valor atual da banca, olha, está 650, 646, 650, fica variando, né, que ele ganha, perde. E esse acúmulo, né, esse valor vai evoluindo à medida que o trader vai passando, que a nossa catalogação vai andando. Se porventura em algum ponto a gente ficar com o saldo negativo, né, no caso menor que zero, ou seja, quebramos a banca, então o robô ele vai parar, vai mostrar aqui, ó, quebrou a banca, tem falso por enquanto, né, não quebrou, mas quando ele quebrar, e se ele quebrar, eventualmente ele trava, para e finaliza a nossa catalogação. Tá entendendo aí? Isso aqui também tem vários outros tipos de estudos, de cuidados que a gente vê, acertos em sequências, erros em sequências, enfim. Temos como fazer vários tipos de estudo. Então, essa é a parte visual do negócio, de observar visualmente assim. Mas a gente vai agora fazer a catalogação sem precisar ficar vendo aqui, né, de uma maneira mais rápida, para a gente não perder esse tempo. Então, eu vou finalizar isso e vou agora aumentar muito a velocidade do backtest. Então, a gente vai iniciar aqui. E agora deixei aqui no máximo. Pronto. Vamos esperar durante um ano. Isso aqui vai demorar um pouco, né? Eu vou dar uma pausa no vídeo e volto já já para você para mostrar o resultado de como evoluiu. Se a gente quebrou a banca, se a gente ganhou e quanto é que a gente teve a capacidade de transformar, né, R$600 de banca inicial com cada entrada de 5, utilizando a estratégia MHI durante um período de um ano de catalogação. Bem interessante, não é verdade? Então já já eu volto para você para a gente saber esse resultado. Então tá, depois de alguns minutos a gente finalizou aqui todo o backtest, toda a nossa, no caso, a catalogação, né? A catalogação não deixa de ser um backtest, é o estudo do passado. E a gente está com essa banca aqui finalizada, veja que interessante. Entramos, deixa eu botar aqui numa parte preta, ver. Entramos com uma banca inicial de 600, né? E a gente fazia entrada de R$5 com um payoff de 85, o payoff ficou fixo aqui durante toda a nossa simulação. A gente não tem como colocar payoff variando, porque a corretora que dita o payoff, isso aqui a gente não tem muito controle, então a gente deixou um payoff médio de 85. E com base nessa ideia, utilizando até 2 martingales, a gente saiu de uma banca de 600 e fomos para uma banca, depois de um ano de simulação para o ativo EURUSD, nós ficamos com 8.784,25 centavos. Veja que interessante. A gente chegou até a ganhar muito, olha. Chegamos a ganhar até 46 mil e depois aí nos percalços, né, de ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, a gente também chegou a ter um bom rebaixamento, inclusive o rebaixamento chegou a ser de 37.905, tá vendo? Um valor bem expressivo, né? Então, tá vendo? A estratégia ela mostrou o quê? Que a gente tem uma grande capacidade de ganho, mas também temos uma grande capacidade de perda. E claro, isso aqui foi feito como se a gente estivesse operando sem parar, né? Operando ininterruptamente, de forma continuada, sem trégua. Então a gente já tem uma visão mais ampla, a gente já tem uma ideia da catalogação de uma forma mais geral. E isso aqui é muito interessante para a gente conseguir estudar, por exemplo, onde ele mais acerta, o período, né, do dia onde ele mais acerta, mais erra. Por exemplo, a gente tem tudo isso aqui, ó, estudado. Então, se você gostou dessa ideia e você quer se aprofundar com relação aos estudos das opções binárias, porque pode ter certeza, se você quer ser vencedor nesse tipo de mercado, você tem que entender muito bem o que é que você está lidando, né? Tem que estudar muita coisa, tem que analisar muitos parâmetros. E quanto mais a gente estudar, mais fácil fica para a gente compreender lá aquela estrutura de mercado que a gente está trabalhando. Então eu tenho um curso sobre opções binárias, inclusive está aí na descrição. E se você tiver interesse em se aprofundar, pode ter certeza que esse é o curso mais completo com relação a estudos quantitativos e probabilísticos utilizando opções binárias aqui no Brasil. Espero que esse vídeo tenha expandido um pouco a sua ideia com relação às catalogações e aguardo você no próximo vídeo. Até mais!